Boa noite. Esse é o momento de que iniciamos o nosso momento de estudo, pedindo a presença de todos os nossos guias, mentores, a egrégora que comanda esses espíritos que nos intuem, e que todas as palavras ditas hoje sejam aproveitadas para a nossa evolução espiritual, que sejam palavras de amor e de bênção na energia de Cristo, para que nós possamos sempre termos o privilégio, nesses estudos, de entender todas as mensagens que nos são dadas e todos os esclarecimentos necessários possam ser utilizados por nós na nossa vida, com nossos amigos e as pessoas à volta, que possamos todos vibrar no amor e na paz que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade que a Casa Lucas nos oferece para esses momentos de aprendizado. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, então, pessoal, seguindo nos estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 4, A Casa Transitória. Depois de viagem normal, através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região, onde asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. De outras vezes, eu já atravessara sítios semelhantes, gastando apenas alguns minutos. Agora, porém, era compelido a longa marcha em sentido horizontal. Atendendo a imperativos da missão, o assistente Jerônimo procurava certa localidade, sob a denominação expressiva de Casa Transitória de Fabiano. Tratava-se de grande instituição piedosa no campo de sofrimentos mais duros, em que se reúnem almas recém-desencarnadas nas cercanias da crosta terrestre, a qual, segundo nos informou o chefe da expedição, fora fundada por Fabiano de Cristo, devotado servo da caridade entre antigos religiosos do Rio de Janeiro, desencarnado há muitos anos. Organizada por ele, era confiada periodicamente a outros benfeitores de elevada condição em tarefa de assistência evangélica junto aos espíritos recém-desligados do plano carnal. Na casa transitória, prosseguia Jerônimo, explicando-nos: prestaremos o auxílio que nos seja possível à organização e asilaremos em seguida os irmãos que nos cabe socorrer. Não fossem esses pousos de amor, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessarem semelhante zona imediatamente após a morte física. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Se entregues à própria sorte, seriam fatalmente agredidos pelas entidades perversas ou habilmente desviados por elas do bom caminho de restauração gradual das energias interiores. Daí a necessidade desses abrigos fraternais, em que almas heróicas e dedicadas ao sumo bem
se consagram às santificadas tarefas de amparo e vigilância. Após breve pausa, concluiu. Pessoal, eu acho que tem algum microfone aberto. Se possível, fechem, por favor. Após breve pausa, concluiu. Além disso, teremos aí todo o equipamento necessário aos trabalhos que nos cumpre realizar. Curioso, guardei silêncio e esperei. Não se passou muito tempo, defrontava-nos casarão enorme em plena sombra. Nada que evidenciasse preocupação artística e bom gosto na construção. Nem árvores, nem jardins em torno. A edificação baixa e simples mal se destacava no nevoeiro denso. Certo, percebendo minha estranheza, Jerônimo esclareceu. O nome do instituto, André, fala por si mesmo. Temos à frente a acolhedora casa de transição destinada a socorros urgentes. Embora seu assombro natural, é asilo móvel, que atende segundo as circunstâncias do ambiente. Sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores, condenados pela própria consciência à revolta e à dor. Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores, e os amigos da piedade e da renunciação, que aí atendem, passam dia e noite ao lado do sofrimento. Todavia, o trabalho desta casa é dos mais dignos e edificantes. Neste edifício de benemerência cristã, centralizam-se numerosas expedições de irmãos leais ao bem, que se dirigem à crosta planetária ou às esferas escuras, onde se debatem na dor seres angustiados e ignorantes em trânsito prolongado nos abismos tenebrosos. Além disso, a Casa Transitória de Fabiano, à maneira de outras instituições salvadoras que representam verdadeiros templos de socorro nestas regiões, é também precioso ponto de ligação com as nossas cidades espirituais em zonas superiores. Nesse instante, antes que Jerônimo pudesse prosseguir os esclarecimentos, atingimos as barreiras magnéticas à distância de alguns metros do portão de acesso ao interior. Atendidos por trabalhadores vigilantes que, sem hesitação, nos ofereceram passagem, acionamos pequeno aparelho que nos ligou de pronto ao porteiro prestativo. Não decorreram muitos minutos e achamo-nos diante de figura respeitável. Não supunha que a instituição estivesse administrada por mãos sensíveis de mulher. A irmã Zenóbia, aparentando idade madura e aureolada de cabelos negros, proporcionava-nos informações vivas de sua energia e admirável capacidade de trabalho, através dos olhos transbordantes de luz. Saudou-nos cortês, sem despender muitas palavras, passando imediatamente ao assunto que a nossa presença sugeria. Fui avisada ontem, disse bondosa, de que a missão chegaria hoje, e rejubilamos com isso. Ao seu dispor, explicou-se Jerônimo com gentileza. Este abrigo de amor e paz cooperará conosco, asilando-nos alguns tutelados convalescentes e, por nossa vez, desejamos ser úteis à casa de algum modo. Zenóbia envolveu-nos num sorriso de simpatia acolhedora e, após rápidos minutos de silêncio, considerou. Aceitamos o concurso. Reconheço a presença de um grupo harmonioso e, desde a semana finda, aguardava ensejo, não só para beneficiar a coletividade sofredora de abismo próximo, senão também a fim de socorrer certo irmão nosso, muito infeliz. Trata-se de pessoa que me foi particularmente querida e que apenas agora foi encontrada em remota região de seres decaídos. Vencendo obstáculos,
Trouxemo-la para a vizinhança da casa, porém o perigoso estado em que se encontra não nos autoriza a fornecer-lhe abrigo, e sim proteção indireta. Já estabelecemos medidas em favor da remoção desse infortunado amigo para a zona da crosta, onde será brevemente internado em reencarnação expiatória com auxílio divino. Entretanto, precisarei pessoalmente da colaboração fraternal dos companheiros, em benefício do transviado. Sem dúvida, atalhou Jerônimo desvanecido. Teremos prazer. Designando a devotada enfermeira que nos acompanhava, acrescentou: em nossa companhia permanece a irmã Luciana, que nos pode ser extremamente útil nesse caso particular, em virtude das suas adiantadas faculdades de clarividência. A diretora da casa transitória fixou o olhar sereno em nossa colaboradora, sorriu amável e prosseguiu. Bem lembrado, alguns irmãos, qual ocorre a esse a que me refiro, descem a tamanho embrutecimento moral que somente conseguem ouvir-nos a voz de modo imperfeito, e não lhes sendo possível identificar-nos pela visão, em face dos impedimentos vibratórios criados por eles mesmos, duvidam de nossa amizade e de nossos propósitos elevados de cooperação. No fato presente, o concurso de Luciana ser-me-á precioso. Não podia disfarçar o meu constrangimento ante aquele pormenor da conversação. Por que motivo a irmã Zenóbia, orientando instituição como aquela, necessitaria de nossa colaboração, mormente no capítulo da clarividência mencionada? Porventura não poderia também esquadrinhar os problemas de almas sofredoras e decaídas? Incapaz de sopitar a interrogação, observei admirado. Oh, quer dizer que os benfeitores daqui não podem ver quanto desejam? Foi o assistente Jerônimo quem veio ao meu encontro. Antes de tudo, André, falou compassivo, faz-se necessário considerar que a irmã Zenóbia, não obstante a sua extensa visão espiritual, terá razões íntimas para invocar a providência. Quanto ao mais, não devemos esquecer os imperativos da especialização. A resposta tivera efeito de ducha gelada. Arrependera-me de haver formulado a interrogação indiscreta. Contemplando, porém, o ensinamento, Jerônimo continuou. Se não vejamos, o padre Hipólito consagra-se atualmente à interpretação das leis divinas no serviço educativo àqueles que as desconhecem, enquanto a irmã Zenóbia atende a sofredores em massa, nesta casa de amor cristão. Claro que poderiam exercitar a clarividência, com benefícios generalizados para o próximo, mas com prejuízo manifesto dos deveres imediatos. Isso não ocorre com Luciana, que pelo contato individual e intenso com os enfermos, durante muitos anos consecutivos, especializou-se em penetrar-lhes o mundo mental, trazendo à tona suas ideias, ações passadas e projetos íntimos em atividade beneficente. Se entrássemos nós outros de improviso em relação com a sua clientela, veríamos alguma coisa, embora não tanto e tão bem quanto pode ser observado por ela, em vista das suas dilatadas experiências. A seu turno, Luciana poderia de imediato interpretar os ensinamentos divinos e orientar esta casa de algum modo, mas não tanto e tão bem quanto o padre Hipólito e a irmã Zenóbia, considerando-lhes os vastos conhecimentos nesse sentido. Todas as aquisições espirituais exigem perseverança no estudo, na observação e no serviço aplicado. E devemos considerar que isso é a necessidade de aprender sempre. O músico exímio
poderá ser aprendiz incipiente da química, destacando-se mais tarde nesse campo científico, como se verifica na arte dos sons. Não alcançará, todavia, a realização sem gastar tempo, esforço e boa vontade. Aliás, o próprio mestre assegurou que o homem encontrará aquilo que procurar. Sorrindo de minha interrogação, que provocara ensinamentos tão rudimentares, concluiu: a busca de dons espirituais para a vida eterna não representa serviço igual à cata de objetos perdidos na crosta. Interveio a irmã Zenóbia, acrescentando fraternalmente: sim, não podemos edificar todas as qualidades nobres de uma só vez. Cada trabalhador fiel ao seu dever possui valor específico, incontestável. A obra divina é infinita. Tornando ao primitivo rumo da conversação, prosseguiu: quando dispomos de clarividentes nos serviços de socorro ao abismo, em circunstâncias favoráveis, conseguimos resultados de preciosa eficiência. Os servidores dessa natureza, porém, são poucos, em vista da multiplicidade das tarefas, e raros se dispõem a servir nas paisagens escuras da angústia infernal. Luciana, chamada nominalmente à palestra, esclareceu que teria satisfação em cooperar e contou-nos que buscara desenvolver as faculdades de que era portadora, a fim de socorrer noutro tempo o espírito de seu pai, desencarnado numa guerra civil. Tivera ele preponderância no movimento de insurreição pública e permanecia nas esferas inferiores, alucinado pelas paixões políticas. Depois de paciente auxílio, reajustar emoções, obtendo possibilidades de reencarnar em grande cidade brasileira, para onde ela mesma, Luciana, seguiria também logo pudesse o genitor do pretérito organizar novo lar, restabelecendo-se a aliança de carinho e de amor, segundo o projeto por ambos estabelecido. Zenóbia ouvia com atenção, percebendo talvez que a palestra tendia para o campo do personalismo direto, em minutos para os quais provavelmente a diretora da casa teria outros compromissos. Jerônimo interferiu na conversação e dirigiu-se a ela atencioso. Estamos satisfeitos, irmã, pela perspectiva de algum concurso amigo ao seu lado. Compreendemos a grandeza de sua missão nobilitante e se vamos depender tanto de seu generoso amparo nesta casa, constitui-nos obrigação cooperar com a irmã nos trabalhos em que nossa humilde colaboração possa ser útil. Seguiremos amanhã para a zona carnal. Entretanto, logo que nos seja possível trazer para sua companhia o primeiro irmão libertado, André e eu permaneceremos em trânsito entre a crosta e este abençoado asilo, enquanto Hipólito e Luciana se demorarão aqui, velando pelos convalescentes e colaborando junto da irmã nas tarefas imediatas. Alegra-me sobremaneira a expectativa, falou a diretora, evidentemente satisfeita. Nesse instante, invisível campainha ressoou estridente, com estranha entonação. Não decorreram 5 segundos e alguém penetrou a sala rumorosamente. Era determinado servo da vigilância que anunciou o precípite. Irmã Zenóbia, aproximam-se entidades cruéis. A agulha de aviso indicou a direção norte. Devem estar a 3 quilômetros aproximadamente. A orientadora empalideceu ligeiramente, mas não traiu a emoção com qualquer gesto que denunciasse fraqueza. Acendam as luzes exteriores, ordenou. Todas as luzes. E liguem as forças da defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte. Os invasores desviar-se-ão.
Retirou-se apressadamente o emissário, enquanto pesado silêncio abatia-se sobre nós. Luciana fizera-se lívida. Jerônimo e Zenóbia demonstravam, através do olhar, asfixiante preocupação. Registrar-se-iam fatos que eu ignorava? Será que espíritos reconhecidamente maus também organizavam expedições semelhantes às que realizávamos para o bem? Que espécie de entidades seriam aquelas para infundirem tamanha preocupação nos dirigentes esclarecidos e virtuosos de nossos trabalhos e tão grande terror nos subordinados daquela casa de amor cristão? Impressionara minha expressão facial de dor e incerteza do servidor que trouxera a notícia. Seriam tantos os malfeitores das sombras para justificar semelhante favor? Sentia o raciocínio extremamente reduzido para comportar a imensidade das interrogações que me afloravam a mente. Através de minúcia abertura, notei que enormes holofotes se acendiam de súbito no exterior, como as luzes de grande navio assaltado por nevoeiro denso e zona perigosa. Ruídos característicos faziam-se sentir à nossa audição, informando-nos de que aparelhos elétricos haviam sido postos em funcionamento. É lamentável, exclamou Zenóbia, com a manifesta intenção de restaurar-nos a tranquilidade, que tantas inteligências humanas, desviadas do bem e voltadas ao crime, se consagrem aqui ao prosseguimento de atividades ruinosas e destruidoras. Nenhum de nós ousou dizer qualquer palavra. A diretora, porém, esforçando-se por sorrir, continuou. A tragédia bíblica da queda dos anjos luminosos em abismos de trevas repete-se todos os dias, sem que o percebamos em sentido direto. Quantos gênios da filosofia e da ciência dedicados à opressão e à tirania, quantas almas de profundo valor intelectual se precipitam no despenhadeiro de forças cegas e fatais. Lançados ao precipício pelo desvio voluntário, esses infelizes raramente se penitenciam e tentam o recuo benéfico. Na maioria das vezes, dentro da terrível insatisfação do egoísmo e da vaidade, insurgem-se contra o próprio Criador, aviltando-se na guerra prolongada às suas divinas obras. Agrupam-se em sombrias e devastadoras legiões, operando movimentos perturbadores que desafiam a mais astuta imaginação humana e confirmam as velhas descrições mitológicas do inferno. Observando-me possivelmente a angústia íntima, em face de suas considerações, irmã Zenóbia acrescentou. Chegará, porém, o dia da transformação dos gênios perversos, desencarnados em espíritos lucificados pelo bem divino. Todo mal, ainda que perdure milênios, é transitório. Achamo-nos apenas em luta pela vitória imortal de Deus contra a inferioridade do eu em nossas vidas. Toda expressão de ignorância é fictícia, somente a sabedoria é eterna. Por minha vez, gostaria de formular várias indagações, porém a expectativa fizera-se mais pesada. Alguns séculos, prosseguiu a diretora, de reencarnações terrestres constituem tempo escasso para reeducar inteligências pervertidas no crime. É por isso que os trabalhos retificadores continuam vivos, além da morte do corpo físico, obrigando os servos da verdade e do bem a suportar os irmãos menos felizes até que se arrependam e se convertam. Indefiníveis ruídos alcançaram-nos o ouvido, e Zenóbia, pálida, calou-se igualmente. Em poucos segundos, tornaram-se mais nítidos. Eram gritos aterradores, como se a curta distância devêssemos afrontar hordas
de enraivecidos animais ferozes. Entre nós, Luciana parecia a mais atemorizada. Torcia nervosamente as mãos, até que, não lhe sendo possível suportar por mais tempo a inquietação, dirigiu-se à diretora da casa, suplicando: Irmã, não será conveniente endereçarmos fervorosa rogativa a Deus? Conheço os monstros. Tentaram muita vez arrebatar meu pai do sítio a que se recolhera. Zenóbia sorriu com benevolência e respondeu: Já fiz meus atos devocionais de hoje, preparando-me para as ações eventuais do trabalho no decurso do dia. Aliás, minha amiga, nossa ansiosa expectativa em si mesma vale por súplica ardente. Decidamos, pois, qualquer problema sobrevir, com resolução e confiança em nosso Pai e em nós próprios. A esse tempo, tornara-se enorme o vozerio. Pus-me assombrado em identificar rugidos estridentes de leões e panteras, casados a uivos de cães, silvos de serpentes e guinchos de macacos. Em dado momento, ouvimos explosões ensurdecedoras. Quase no mesmo instante, certo auxiliar penetrou o recinto e comunicou: Atacam-nos com petardos magnéticos. A diretora resoluta ouviu serena e determinou: Emitam raios de choque fulminante, assentando baterias. As farpas elétricas deviam ser atiradas em silêncio, porque as explosões diminuiriam até a extinção total, percebendo-se que a ordem invasora se desviara noutro rumo, pelo ruído a perder-se distante. Respiramos aliviados. Estampou-se confortadora expressão na fisionomia de Zenóbia, que falou satisfeita. Agora peçamos ao Mestre conceda aos infelizes o caminho adequado às suas necessidades. Escoaram alguns minutos nos quais elevamos pensamentos de gratidão e júbilo ao Cristo Salvador, tornando a palavra livre, considerei. Que impressionantes rugidos ouvimos! Não se figuram lamentos de corações sofredores, mas algazarra de feras soltas. Terrível novidade! Esses bandos, porém, observou a diretora sensatamente, são antigos. Entre as narrações evangélicas, ao tempo da passagem de Nosso Senhor pelas estradas humanas, lemos o noticiário alusivo às legiões dos gênios diabólicos. Enquanto concordávamos em silêncio, prosseguiu compungida. Enraizam-se os pobrezinhos tão intensamente nas ideias e nos propósitos do mal e criam tantas máscaras animalescas para si mesmos, em virtude da revolta e da desesperação a lhes consumirem a alma, que adquirem de fato a semelhança de horrendos monstros entre a humanidade e a irracionalidade. Antes que pudesse continuar nas observações tristes, penetrou um assessor no salão e dirigiu-se à orientadora do Instituto. Irmã Zenobia, ambos os desequilibrados que deram entrada anteontem romperam as celas e tentam fugir. A orientadora atalhou a notificação, expedindo ordem. Prendam-nos imediatamente com a colaboração dos vigilantes. Temos responsabilidade. A expedição que nos confiou regressará amanhã, às primeiras horas. Encontrava-se o cooperador junto à porta de saída, quando o outro auxiliar apareceu atento. Irmã, disse respeitoso, as notas da crosta chegaram agora. O chefe da missão Figueira, em atividade desde a semana finda, pede sejam preparadas acomodações para 3 recém-desencarnados depois de amanhã. Tomarei providências, informou a diretora sem se alterar. Íamos reiniciar a palestra, mas aproximou-se uma jovem serviçal
fazendo também sua participação. Irmã Zenóbia, a turma de vigilância que descansou há 3 dias voltou a postos. Mande-a retomar os lugares, recomendou ela, e que os irmãos exaustos repousem convenientemente. Afastou-se a ativa emissária, e quando eu pretendia, por minha vez, comentar a movimentação de trabalho da casa, outro colaborador assomou à porta e avisou: Irmã, a expedição Fabrino pede auxílio da crosta para os serviços das reencarnações expiatórias de que se encontra encarregado. A mensagem assinala serviço urgente para a noite próxima. Que devo responder? A orientadora refletiu um pouco e ordenou: transmita o comunicado aos irmãos Gotuso e Hermes. Estarão talvez disponíveis. Mais tarde expediremos resposta. Pretendíamos retomar a instrutiva conversação, mas em se fazendo novo silêncio, outro ajudante, de fisionomia visivelmente alterada, surgiu à porta para informar. Irmã Zenóbia, a nota do dia vinda do plano superior manda comunicar-lhe que os desintegradores etéricos passarão por aqui amanhã. Oh, o fogo! Replicou a diretora, patenteando agora inexcedível emoção. Bem o suspeitei, ponderou acrescentando. O nosso ambiente está conturbado. A passagem dos monstros é sinal de que a limpeza será urgente. E fixando os olhos penetrantes no colaborador, prosseguiu. Solicitemos a cooperação das congêneres mais próximas. Precisamos apelar para o oratório de Anatilde e para a Fundação Cristo. Tente a ligação, irei eu mesma fazer o pedido. Afastando-se o assessor, Zenóbia voltou-se para nós cheia de bondade. Segundo observam meus amigos, desta vez devo levantar-me e agir. Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho de outra zona. Necessito movimentar providências relativas à nova localização e rogar o socorro de outras casas especializadas. Dirigindo-se particularmente a Jerônimo, acentuou: Meu irmão, já que o inesperado me surpreende, estimaria visitar o abismo ainda hoje em companhia dos amigos. Além do serviço à coletividade sofredora, conforme notifiquei a princípio, interesso-me por irmão nosso, em doloroso estado de cegueira espiritual, a favor de quem estou autorizada a fazer serviços intercessórios. De perfeito acordo, respondeu nosso chefe atenciosamente. Depois de levar a efeito alguns sinais de chamada, a diretora da casa transitória de Fabiano confinou-nos ao cuidado de Heráclio, abnegado cooperador da instituição, e se afastou. Fomos então convidados pelo novo amigo a visitar o interior e em breve apresentava-nos extensos dormitórios e estreitos cubículos em que se localizavam doentes e necessitados de vários matizes. Atravessamos igualmente compridas salas de estudo e complicados laboratórios, notando-se que ali todo o espaço era rigorosamente aproveitado. Em certo ponto da conversação, o delicado companheiro que nos acolhia, percebendo a curiosidade com que examinávamos a parte interna do edifício, erguido à base de substância singularmente leve, esclareceu. É tipo de construção para movimento aéreo. Muda-se sem maiores dificuldades de uma região para outra, atendendo às circunstâncias. E sorrindo. Por isso é denominada casa transitória. Em breves minutos, o assistente Jerônimo era chamado nominalmente pela irmã Zenóbia para entendimento particular. Hipólito e Luciana solicitaram ingresso na sala consagrada, onde, conforme explicações de Heráclio,
administradores, auxiliares e asilados daquele pouso de amor se reuniam atualmente para os serviços divinos da prece. Interessado, por minha vez, nos trabalhos médicos do Instituto, indaguei quanto à possibilidade de encontrar algum colega que me fornecesse novos elementos educativos. Expondo ao prestativo assessor meus desejos, respondeu-me sem hesitar: já sei o que pretende. No momento, temos em casa o irmão Gotuso, cujas informações talvez lhe satisfaçam a curiosidade. Final do capítulo 4. Bom, tem várias situações que a gente poderia mencionar aí como um estudo para nós de reflexão. A primeira, bem lá no início, o André Luiz, na realidade, ele reside no nosso lar. Do nosso lar, foi para essa casa transitória, e ele menciona ali, olha, o tempo que levou o percurso foi bem superior ao que ele estava acostumado. Ou seja, essa é a primeira, a gente já viu isso aí lá no capítulo 1º, é a primeira obra em que ele passa a trabalhar. As outras, quando ele fazia aquelas viagens, foi até a casa dele, foi na crosta, foi em várias outras situações durante o 1943 até o 46, que é dessa obra aí, ele ia em observação e em estudo. Provavelmente, ele se utilizou da facilitação do deslocamento com outros espíritos instrutores que possam ter se utilizado até da volitação, mas não a volitação, muitas vezes até, ela não é assim sob o aspecto de se transportar percebendo o transporte, sim dos atalhos, que nem ele se deu conta, foi se dar conta agora, porque no mundo espiritual não tem o descer e o subir, sob o ponto de vista do cair e do subir, estou subindo. Todo onde há mundo espiritual tem chão firme e céu aberto. Ou seja, para a gente ter a sensação de estar descendo como ele desceu, eles desceram, né? Foi sempre pela horizontal, como se nós estivéssemos da nossa cidade, percebendo uma região, uma vila, uma favela e um bairro mais organizado. Está indo sempre, no máximo, pode ter uma elevação ou não, mas vai sempre pela horizontal. Então, essa sensação, ela sempre vai existir no mundo espiritual. Não tem aquela do descer, cair, a não ser, lógico, esses processos de volitação e de registros que a gente tem pela psicografia de espíritos sublimes. Aí é outra situação. Agora, o espírito, o que nos espera no mundo espiritual, nós vamos caminhar e caminhando onde a gente se perceber na sua individualidade, referência sempre ao seu próprio corpo, céu aberto e chão firme. Então, vamos chegar em ambientes, se a gente quiser a descrição dessas zonas umbralinas inferiores, as regiões trevosas, é como se tivéssemos... não, a realidade é essa mesmo, de estar caminhando num pavimento rochoso, com umidade, com um mau cheiro, com limbo, aquela coisa meio úmida. E, às vezes, quando sempre vai ter céu aberto, plúmbio, né? mais cor de chumbo, como se fosse nublado. É um nublado. E isso, onde for mais um mormaço, ou seja, mais quente, vai ter pó, vai ter... É como se fosse a região que a gente vai inóspita aqui na Terra. Tá? E bota uma questão aí mais piorada, e os espíritos que estão ali são também maltrapilhos e coisas, assim, de percepção dessas regiões. Olha, já percebi assim, aí caminhando, daqui a pouquinho passa um pelo outro, empurra, há um encontrão e não tem a reação, é uma coisa muito desorganizada, e quem pode mais faz e não tem para quem reclamar. Isso é a região trevosa inferior que nos leva às portas do abismo. Né? Bom,
Pra gente, isso é importante a gente mencionar, porque a gente tem que se localizar. Quando a gente estuda a doutrina, a gente tem que se localizar sob o ponto de vista vibratório. E aí o Fabiano de Cristo, quem é o Fabiano de Cristo? O Fabiano de Cristo, ele não é qualquer espírito, né? O Fabiano de Cristo, ele viveu no Brasil lá no século XVII, no ano 1670 por ali, e morreu em 1700 e poucos, né? 30, 20 por ali. Foi uma encarnação por volta de 70 e poucos anos. Ele foi um frade franciscano. Mas a história do Fabiano de Cristo é impressionante, assim, de comparativo. A gente vê, assim, franciscano, Francisco de Assis, e vê essas conexões que a gente fizeram, assim, um comparativo para perceber o quanto que as coisas, sob o ponto de vista do encadeamento do processo encarnatório, uma coisa está ligada à outra. O Fabiano de Cristo, ele nasceu em Portugal. E ele veio pós-adolescente, ele veio por 15, 18 anos por ali para o Brasil. Naquela época, ele trabalhando lá com especiarias, com aqueles que estavam explorando já o Brasil, né? Recém estávamos no segundo século, né, do advento da descoberta do Brasil, e que tinha aquele confronto com os índios, né, e a exploração do ouro e outras coisas. E ele, naquela época, como um jovem, disse assim: pô, eu estou aqui trabalhando no porto e vejo só para lá e para cá e só trazem especiarias e minérios lá do Brasil. Eu vou aí com aquela jornada de adolescente, né? Na primeira idade, de querer achar que o deslumbramento. E ele veio para o Brasil. E aí veio para o Rio de Janeiro, na região ali, até foi em Paraty, e ele lá, ele que tinha lá, era um centro de mineração em que exploravam o ouro e levavam para Portugal. E aí tinha as compensações. Então, parte do ouro era para quem explorava, tinha um intermediário, e a grande parte ia para a coroa, né? Ia lá para Portugal, Reino de Portugal. E aí ele intermediou isso e ficou muito rico. Então, muito jovem, e ficou rico no Rio de Janeiro, em Paraty. Mas ele teve aquela sensação, quantos não passam por isso, naquela coisa assim, eu tenho, com pouca idade, eu conquistei tudo e tenho tudo que eu quero fazer eu consigo, mas tenho um vazio interior. E ele ficou com esse sentimento do vazio interior. Depois a gente vai entender quem era, né, Fabiano de Cristo. E nesse sentimento dele de vazio interior, ele foi para o Rio de Janeiro, para a capital, para o Rio. E aí, no Rio, ele percebendo, passando na frente de igrejas, quantos não tem uma inspiração, às vezes, com um centro espírita, com uma igreja, vai lá na sinagoga, seja onde for. E ele teve uma sensação, passando na frente de um seminário, de um convento, jesuítas, né? E ali também tinha agregado aos franciscanos, tinha ali um centro. E ele, com aquele vazio dele interior, ele teve uma sensação de querer visitar. Visitou esse centro franciscano e lá foi recebido e aí conversou com alguns frades e com outros seguidores ali, e ele teve uma sensação que nunca tinha experimentado. Olha quantas vezes, às vezes, a gente tem essa coisa, quantos que encontram a doutrina ou isso, o mudar de vida e encontra um motivo para se transformar. E ele ali resolve pediu, posso ficar aqui? Posso seguir com vocês? E disseram para ele, olha, mas tu já contaste aí das tuas coisas, tu aí é um cara, um guri próspero e tal, tem dinheiro e tal. Não, isso eu vou resolver em poucos dias. E em poucos dias ele retornou para Paraty, pegou tudo que ele tinha, todas as reservas de ouro e tudo distribuiu, fez a doação de tudo que tinha e se internou nesse seminário lá, desse centro de franciscanos lá da ordem tal, que eu não sei qual, franciscano, e se transformou
num frei, né? Frei, frade é a mesma coisa. O frei, na realidade, é uma abreviação do frade. E se transformou, ficou 30 anos servindo, inclusive ajudando na assistência aos doentes, nesse seminário, ficou 30 anos e se especializou em enfermaria, e foi uma pessoa assim que admirada por todos, tanto que depois, quando ele morreu, foi um evento que parou o Rio de Janeiro de tanta caridade que ele tinha feito, não a caridade com a riqueza dele, mas a caridade na assistência. Chegava a dormir com seus pacientes, com aqueles que tinham necessidades e assim por diante. Bom, o Fabiano de Cristo desencarna. Ele, na realidade, era a reencarnação do padre José de Anchieta, que menos de um século antes estava encarnado no Brasil, também vindo de Portugal. E o José de Anchieta veio para o Brasil junto com aquela turma, o padre Manuel da Nóbrega, que é o Emmanuel, né? E o padre Antônio Vieira, e foram trazidos para o Brasil, pelo primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. Tomé de Souza era a reencarnação do André Luiz, né, que foi o Carlos Chagas. Veja só que coisa interessante. O Emmanuel Manuel da Nóbrega, o José de Anchieta, e aí tem toda essa coisa, o André Luiz, e toda essa situação que ele vai lá vivenciar. Claro que isso aí não está ensinado no livro, se sabe informações via Chico Xavier. E o Fabiano de Cristo, quando desencarnou, foi para o plano espiritual, lógico, que teve contato com o nosso lar, que naquela época não era o nosso lar esse que nós estudamos na obra, era o nosso lar muito mais assim inóspito sob o ponto de vista do desenvolvimento. Não era, claro que era bem mais organizado que qualquer coisa no Brasil até o de hoje, mas tinham hábitos que eram inerentes à cultura portuguesa. E ele, quando percebeu no nosso lar, quando essa transição dele, de José de Anchieta com Fabiano de Cristo e todos aqueles que desencarnavam em desespero, ele disse que faltava uma casa de transição. Aí disseram, olha, isso para ser constituído necessita de uma autorização do alto. E ele intercedeu junto a Jesus, né, com emissários de Jesus, e foi concedido a ele para organizar a constituição desta casa transitória, que depois levou o nome dele. Leva até hoje, né, a casa transitória Fabiano de Cristo. E aí vamos ver uma coisa mais interessante ainda, é um ambiente espiritual ligado ao Altíssimo, ao mundo espiritual. De ver assim todas essas coisas, aqueles que servem ali, essa visita que é feita numa região difícil, que aí se conecta com aquilo que a gente já estudou. Olha, se Jesus desce e desceu regularmente, outros exemplificam Jesus nesse aspecto. E é uma casa transitória constituída por energia etérea capaz de se deslocar. E aí a gente vê esse processo agora no final, que parece assim, mas como? Nossa, tem um deslocamento, e aí a gente vai percebendo aí, aprofundando isso, quando a gente diz que tudo é força mental, tudo é projeção mental, esta casa transitória é projeção mental do alto inserido nessas regiões difíceis. E aí depois tem essa questão que foi colocada aí desses vingadores que tentam invadir essa casa, e aí são providenciadas todas essas coisas. A gente já viu lá no nosso lar, e nós vamos ver esse ambiente também, que é muito próprio no livro Libertação, né? Que a gente vai ver lá a Cidade Estranha, lá embaixo, e os bombardeios que o mundo das trevas, os mundos da crosta do abismo, patrocinam contra aqueles seguidores de Jesus. E aí pode ver assim, olha que coisa interessante, aí quando ele se aproxima dessa casa, assim, pô, mas é uma que não lembra arquitetura, nada demais, nada que possa nos inspirar a dizer, olha, isso aqui
arquitetonicamente, acostumado, o André Luiz acostumado com o nosso lar, não, é uma coisa meio que rústica, meio não, é rústica, e que não dava nenhuma conotação de ser privilegiado o local, a não ser a própria energia. E mesmo assim, com as suas proteções, recebendo esse bombardeio, como a gente viu ali, quantos tentaram e aí eles têm que utilizar a caridade que pode se fazer ao infrator dar a condição para que ele fique num local correspondente à sua ação, o seu pensamento, o seu propósito. Não é? A gente vai dizer assim, ao fazer caridade com o criminoso, a caridade pode fazer o criminoso e colocar num ambiente de reeducação, numa prisão, ele vai ter que cumprir pena de se reeducar, não fazer. Claro que a gente conhece hoje na Costa Rica, grande parte dos países, que as prisões são verdadeiros calabouços de degradação humana. Mas eu vejo assim o propósito do ler, estudar e conectar. A gente vê assim o mundo espiritual todo conectado. A gente vê lá aquele início do Brasil, da descoberta do Brasil, a contribuição dos portugueses, aí vem esses mesmos líderes, do ponto de vista, o Emmanuel fundou São Paulo, a gente vê lá no Manuel da Nóbrega, né? E aí o José de Anchieta foi o maior educador dos índios, né? Os seus propósitos. Ele retorna e, junto a Jesus, pede que esta casa pelo menos foi na época, a principal, para dar a condição de espíritos portugueses, né? Que desencarnados no Brasil, tivessem um acolhimento no plano espiritual correspondente ao próprio Brasil, que eram provavelmente já também portugueses, que seus filhos, e que se inseriram no mundo do crime, muitos perseguiram índios, outros utilizaram o próprio Tomé de Souza, né? Está falando do governador-geral, teve lá, né? Alguns têm a parte história que dá, mas o Tomé de Souza mandava sacrificar índios que eram impedimento para o desenvolvimento em nome da coroa de Portugal. Então, tem histórias que ele a famosa bucha de canhão, ele mandava colocar índios no meio do canhão e eles explodiam os índios perversos, sob o conceito deles, né, para dar a exemplificação para outros que se submetessem às suas ordens. Claro, Tomé de Souza naquela época, aí a gente vai ver a nossa sombra, nós estávamos, sei lá, onde a gente estava, a gente era ou uns que aplaudia isso, se não fazia, e eu achava que era também justo. A gente vê assim, o nosso inconsciente, ele palpita muito no nosso passado, e a gente fica achando assim, será que foi lá 2.000 anos? Às vezes não é, coisa de 300, 200, lá, um pouquinho atrás aí, tudo isso... quando a gente reflete sobre o ponto de vista, o Tomé de Souza, que coisa interessante. Não, para a gente ver assim, o processo evolutivo, e aí ele vai se encontrar com a própria ciência, com o cientista Carlos Chagas, e chega ao ponto de vista da ascensão espiritual, de servir a Jesus, encontra na região trevosa lá do umbral inferior, ficando alguns anos ali e tendo a grande condição de alguns que percebem a obra do André Luiz assim, mas esse é já um espírito superior, tudo. Não, ele até diz, provavelmente esteja no processo já de reencarnação, ele menciona que ele deixou para trás uma série de questões familiares e de passado a serem resgatados pessoalmente, individualmente. Ou seja, não é simplesmente assim a gente o servir como um todo, há coisas associadas individualmente nossas com outros espíritos, que a gente tem uma necessidade psíquica interior de reparação. E isso só o processo da convivência, né? E essa convivência ela tem que ser num ambiente como o mundo dos encarnados, ou similar a isso, né? Essas coisas de outros mundos paralelos, mas similar ao adormecimento da nossa memória, de a gente poder, por intuição, né, de ter
uma convivência melhor, e não aquela do um ouvidinho que não faz isso, não faz aquilo. Nós não temos um chipzinho. Deus, o Criador, o Espírito Superior, não é um chipzinho que faz isso, faz aquilo. E a gente pedir ajuda, e eles têm uma conversa interior conosco para nos estimular a uma mudança de atitude. Mas não dizem e não decidem por nós. Espírito superior não interfere no nosso livre-arbítrio. Os espíritos inferiores tentam fazer isso, mas sabem que não podem. Sabem, conhecem a lei. Ou seja, eles apostam na nossa derrocada. Então, eu tive assim que esse ambiente do Fabiano de Cristo, que foi criado, foi para dar essa assistência aos portugueses desencarnados do Brasil. E isso, na sua origem, foi essa, e essa instituição ainda existe hoje. Lógico que hoje ela tem outros propósitos, de pegar os próprios brasileiros, né? E não é mais vinculado a só a português, nada, aos espíritos transitórios ligados ao nosso lar que fracassaram. Provavelmente seja ali nesses bolsões que nós vamos ver, né, durante a obra e tal. Agora, as questões assim que ficam deixa eu só ver o tempo, já passou. A questão nossa que fica de perceber assim, o André Luiz chega com essa turma e ele é acolhido nessa instituição, e a gente vê assim que vai começar o trabalho, todo esse diálogo, tudo aquilo, vem lá o outro. Não aconteceu em 2 horas, numa noite. Eles foram acolhidos nessa instituição, se hospedaram lá, e chegando de uma viagem demorada, como menciona o próprio André Luiz, chegaram lá e precisaram descansar, tomaram banho, se alimentaram. Tudo isso foi feito. Isso não é colocado na obra com os pormenores, mas hoje a gente já pode pensar sobre esse aspecto. Chegou lá, chegaram caminhando, cansados, com roupa suja, e pediram lá assistência a receber, e provavelmente levaram alguns pertences pessoais para a estada deles durante alguns dias, que aí vai se dar. Agora, isso. Por que estou colocando isso? Porque todas as situações que a gente tem estudado desses livros, esses deslocamentos, foi para lá, levou quanto tempo? É 1 semana, 5 dias? Tem 5 dias, tem banho, tem que isso, tem que se alimentar, tem que trocar roupa, e assim sucessivamente. E descansam. E dormem. Agora, não, dormiu 8 horas? Provavelmente não dormem, mas descansam, dormem algumas horas, se recompõem nas suas energias, principalmente nessas áreas em que vão receber os influxos de energias mais densas. Isso tudo é interessante, mas é fundamental a gente estudar, inserir esse conhecimento que já se tem hoje nessas obras do André Luiz. Se ele dissesse em detalhes tudo isso naquela época, já era chamado de alucinação do Chico Xavier. Imagina se colocasse outras coisas. Isso é importante dizer, porque quem insiste até muito nisso é o Inácio e essas obras mais modernas, mas o que nos espera é essa realidade. Senão a gente depois chega lá, a gente desencarna, chega lá do outro lado e diz, mas o que eu lia não era bem assim. Como chegam lá? Quais são os principais lá, os relatos que são dados lá pelo Manuel Roberto, pelo Inácio Ferreira, por outros, agora chegou o fulano, até os espíritas chegam lá. Mas eu não esperava que fosse tão assim. Se não fosse eu perceber que eu desencarnei, eu não ia acreditar, se a maioria não acredita. A maioria não sabe que desencarnou, a maioria não sabe que já partiu, a maioria continua inserido e vai se esquecendo de uma coisa que parece que estão tendo um sonho, ou tiveram um sonho, quando despertaram durante a manhã. E é assim que desencarna a maioria das pessoas. E eu estou falando maioria. Por quê? Porque a maioria não acredita do outro lado ser uma coisa quase igual ao que nós temos aqui. O que vai ser diferente do outro lado? Conforme a vibração, os hábitos, as inserções nossas, nós vamos estar num ambiente mais organizado ou menos organizado. Nós vamos despertar num hospitalzão daqueles, né, de enfermaria, meio desorganizadão,
ou uma enfermaria que nós vamos sentir até uma energia boa e até um perfume das flores que vão estar do lado de fora, e pessoas mais, né, com semblante mais, né, de sintonia com o alto. Aí podem ser outros mais grotescos, é isso e tal. Não precisamos mensurar sobre esse aspecto de assim, qual é que é a minha medida que vai ser. Vai depender muito de uma série de situações, vai depender do esforço e das situações ao qual cada um está inserido. Ali, a outra questão, para não passar em branco, a tal da Luciana, que já até foi uma daquelas que fez pergunta, ela desenvolveu, né, se especializou na clarividência. E aí é colocado ali para eles, mas o André pergunta, outros espíritos dessa, nós aqui, a própria aí, a instrutora e os outros, a diretora da casa, não teriam essa condição de clarividência? Eu disse, não, ela está especializada para se focar naquilo ali e se especializou a não entrar na faixa vibratória. Vejam só como é importante isso. Então, vai dizer assim, o diretor da casa, ou está lá o Jerônimo, a Zenóbia e outros ali, teriam a capacidade de utilizar da clarividência para entrar mentalmente dentro daqueles enfermos. Ela se especializou a entrar, mas sem inserir a vida pessoal, e ela é chamada a atenção quando fala lá do pai dela, que teve aquela coisa, então, ela já estava se desvirtuando. E aí é dado o exemplo para o André Luiz, e assim, imagina se todos aqui fossem entrar mentalmente na vida desse daquele. Tem a capacidade? Tem, mas quando é especializado é muito mais fácil. Quer dizer, o especializado em fazer tal coisa. Agora, se o propósito for de se especializar em tal ou outra tarefa, como é dado o exemplo dele, na ciência e tal, para ser isso, ser aquilo, vai estudar, vai se dedicar e vai dar o seu esforço naquele sentido. Não querendo dizer que espíritos outros não têm essa condição de realizar essa tarefa. E aí a gente vê no próprio texto essa casa transitória, ligada diretamente ao alto, esteve sob o perigo. Então, ela vai receber um deslocamento, né? Provavelmente, é uma coisa, vamos imaginar como se fosse a estação espacial nossa, essa que tem na NASA, lá dos países. E essa estação espacial pode se deslocar conforme vai estar recebendo as emanações, porque esse mundo inferior ele não vai conseguir usar o seu GPS para chegar lá, porque há um deslocamento, quando é um comando etéreo. Nós não conseguimos deslocar a nossa cidade, o nosso mundo aqui, porque nós estamos mais atrelados à energia telúrica, mas mentalmente nós podemos mudar a vibração dessa energia mais densa, que é o que a gente chama de matéria bruta, coagulada, né? Como a gente conhece todas as coisas que são inerentes ao nosso ambiente. Existe uma parede porque ela foi construída um tijolo, mas alguém pensou em como fazer o tijolo, alguém se aperfeiçoou em fazer cada vez coisas mais modernas. E aí a gente tem que entrar num aspecto do estudo da doutrina. A gente vê lá na Gênesis, vê quando muitos dizem assim, qual é a diferença da doutrina espírita para as outras religiões, para o catolicismo? Não, ela é religião, é ciência e filosofia. O tríplice componente da doutrina espírita. Está lá, a gente estuda e vê assim, a gente diz, ela é religião, religação, é ciência e é filosofia. Tá, filosofia, o que sou, para onde vou e tal. Mas vamos ficar com a ciência. A ciência é um instrumento de Deus. Mas eu, para ser um cientista, eu tenho que ser um religioso? Lógico que não. Os grandes cientistas, os grandes inventos da civilização humana, ao longo do tempo, o que mais tem nos dado a condição de dar grande passo adiante é a ciência feita por inspiração do alto, em que os cientistas nem estão aí para a religião, nem estão para Deus. Muitos deles até deixam essa filosofia divina, né, e religiosa muito mais,
Eles têm até uma algeriza à religião. E nem por isso deixam de ser espíritos que servem ao Evangelho de Jesus. Ou seja, o cientista ao qual reencarna os espíritos, e cientista quer colocar todos, aí vai pegar lá o orientalzinho, o nerdzinho, que está lá aperfeiçoando uma coisa para que a gente tenha uma vida melhor. Hoje a gente vê assim o advento do, do plástico na nossa vida, o advento da tecnologia. Olha o quanto estava falando de construção, é tijolo, quanto está saindo mais coisas e mais se aperfeiçoando, sem utilizar tanta energia, tanto trabalho, e as coisas se dão. Olha a tecnologia da engenharia civil, da engenharia elétrica, da medicina, dos pequenos inventos, muitas vezes, que a gente vê assim, pô, hoje isso aqui é melhor. Imagina se quando há 20 anos atrás não tinha isso aqui. O que foi isso? Isso foi inspiração. E esses espíritos que utilizam da sua intuição sem perceber a inspiração que estão recebendo do outro lado, não estão associados à religião, nem têm propósito disso. Mas são pessoas boas que se utilizam do seu conhecimento para colocar ao dispor da maioria das pessoas, da civilização humana. Claro que há aqueles que sucumbem. Os que sucumbem, está ali, a Zenóbia coloca ali. Quantos são aqueles que, se utilizando da ciência, ao longo dos séculos, prosperaram, sob o ponto de vista do conhecimento, e se desvirtuaram utilizando o seu conhecimento para oferir outros propósitos. Ou seja, aí vai o desvirtuamento da ciência, vai lá para a degradação humana, para os experimentos, para isso, para aquilo, até o aperfeiçoamento do mundo das drogas ali. Isso tem os laboratórios lá embaixo, são cientistas e passam, inspiram outros médiuns aqui encarnados que aqui vão aperfeiçoar o mundo do crime. Falando de mundo do crime, arquitetando novas técnicas de fraude, novas técnicas no mundo da computação, esses hackers, aqueles que se utilizam para praticar fraudes, para entrar em sistemas e tal, muitas vezes são inspirados por espíritos lá de baixo. O propósito deles era de inserir esse conhecimento para a expansão da civilização humana. Mas prefere o quê? Prefere se juntar com essa horda de espíritos degradados, como esses que pretendem, aí ficam naquele processo vicioso, né? Porque a menção que se dá ali àqueles espíritos que animalescos, já isso é coisa de muitos séculos, servindo à destruição da civilização humana, com um grande propósito, que são os mesmos adversários da vinda de Jesus à própria Terra, né? Então, a gente vê assim o processo do atraso, a ciência é instrumento de Deus, e muitos dos inventos da civilização humana são inventos, são espíritos nobres que reencarnaram e serviram a Jesus, ao Evangelho, sem perceberem, mas saíram daqui vencedores. Isso a gente percebe, a gente vai ver onde é que está o Einstein hoje, né? O Einstein é um espírito sublime, mas quando é encarnado, se lê aí, várias vezes li coisas dele, tem entrevista, aí colocava às vezes Deus, aquela coisa, pois é, ele usava de metáforas para dizer, mas não é tão importante. O que era mais importante? Mais importante é outra coisa, o que ele servia, o que era. Aí vai ver o processo dele como individualidade no mundo espiritual foi um passo para ascender, né? E não precisou reencarnar de novo para isso, embora certamente vá reencarnar ou esteja em outras dimensões dando essa contribuição, mas acrescentou provavelmente o se dar conta o que veio fazer entre nós, qual o seu grande intento. Chega lá,
como vitorioso. Por quê? Porque o propósito, ser bom e servir. E o servir dentro da sua atribuição. Servir na terra, cultivando, servir numa obra, né, construindo, fazer com prazer e fazer bem o que se propõe a fazer. Isso na coisa mais simples, importa é a individualidade com o universo. Não precisa o segundo, o terceiro estarem vendo, embora necessariamente acabam se inserindo nesse, porque a gente acaba tendo o propósito de servir. E outra coisa, só para encerrar aqui, é que às vezes a gente, vejo assim, semana a semana a gente estuda esses livros, aí parece assim, tem uma repetição de coisas, parece assim, às vezes se torna até enjoativo, porque essas coisas são as mesmas. Por que são as mesmas? Porque o Evangelho, ele é simples. O Evangelho de Jesus, ele é simples. Nós vamos estudar várias obras, ver cenários diferentes se repetindo as mesmas situações, ou semelhantes, né? Então, a simplicidade do Evangelho não é complexo. A doutrina espírita não pode ser complexa, ela tem que ser cada vez mais simples. Não precisa de ritual, não precisa disso, daquilo. É a simplicidade de se propor a ser melhor. Aquele que segue a Jesus e aplica os ensinamentos de Jesus, todas as outras coisas elas se tornam menores e os entraves são removidos ao natural. Pessoal, então acho que é isso. Tem alguém que quer dizer alguma coisa ou podemos encerrar? Então vamos levar nosso pensamento ao alto e mais uma vez renovando sempre a nossa gratidão, cada vez mais. Agradecer esses nossos amigos espirituais que nos inspiram, nos levam a essas reflexões. Isso tem uma continuidade, que tenha realmente uma repetição para o quanto mais a gente tem que se convencer que a simplicidade do Evangelho de Jesus é de ser uma pessoa, lutar, travar uma luta interior de ser uma pessoa melhor a cada dia, a cada oportunidade, a cada encarnação, a cada experiência de cada um de nós. O nosso destino como individualidade eterna é o mundo da luz. Os entraves, os obstáculos, o encurtamento desta distância depende de cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Isso aí, então, pessoal. Vamos